é infinito, né? Não acaba. Pessoal, o que acontece? Hoje a gente vai estudar aí os movimentos verticais, lançamento vertical e queda livre no vácuo, tá? E depois a gente vai começar vetores. Talvez não dê tempo da gente finalizar a parte de cinemática vetorial. E aí a gente pega um pedacinho da próxima aula para isso. Fechou? Vamos lá, então? Vamos lá, então? Vamos começar nossa aula falando sobre movimentos verticais no vácuo. Movimento vertical no vácuo. Movimento vertical no vácuo. Galera, o que acontece? Quando a gente considera que estamos no vácuo, tá? Pode pedir sim, viu, Giovana? Pede aí. Quando consideramos que o meio é o vácuo, significa que não há resistência do ar, beleza? Então, basicamente, isso aqui ó, é só para garantir que não vai ter resistência do ar. Anota aí para mim. Quando consideramos que é o vácuo sem resistência do ar. Sem resistência do ar. Sem resistência do ar. Isso é importante porque a partir do momento que a gente despreza a resistência do ar, a massa do corpo não influencia na sua queda, certo? Bom, eu vou dividir basicamente em dois casos aqui o movimento vertical no vácuo, que são queda livre e lançamento vertical para cima, beleza? Pode ter algum exemplo aí com o lançamento vertical para baixo, mas se você entender o lançamento vertical para cima, o lançamento vertical para baixo é um detalhe, fechou? Bom, é o seguinte, movimento significa o quê? Que tem velocidade, certo? Precisa ter velocidade para ter movimento. Vertical nos mostra que a trajetória aqui ó, será dada na vertical. E pelo fato de ser na vertical, implica aí um negócio muito importante, turma. Uma propriedade muito importante. Aqui, galera, a aceleração do corpo vai ser igual à gravidade. Fechou? A aceleração aqui vai ser a gravidade. E a gravidade, você sabe que ela aponta sempre para o centro do planeta. Não necessariamente a Terra, né? Você vai ver que tem exercício que usa a Lua, usa Júpiter. A gravidade nesses locais é diferente da gravidade na Terra. Fechou? Então, aqui a nossa aceleração vai ser a gravidade. A nossa aceleração vai ser a gravidade. Fechou? Bom, é o seguinte. A gravidade, considerando ali próxima à superfície da Terra, né, do planeta, ela é constante. Se você tem uma aceleração constante, qual é o tipo de movimento que nós temos aqui? Manda para mim no chat. Se eu sei que a aceleração é constante, qual o tipo de movimento que eu tenho aqui? Move ou move? Move, exatamente. Então, ó, já te digo o seguinte, para você não complicar a sua vida, para decorar fórmulas, né, para poder aprender isso aqui, é só você entender que movimento vertical no vácuo nada mais é do que um movimento uniformemente variado. E aí você vai pegar todas aquelas equações do move e aplicar aqui de acordo com o tipo de movimento, né? Se é queda livre ou lançamento. Eu vou te mostrar a diferença e você vai ver que não tem segredo. É basicamente uma aplicação do move, só que com uma característica muito importante, que é a aceleração igual à gravidade. Tudo bem? É o seguinte, moçada, presta atenção, ó. Vamos relembrar aqui as fórmulas do move. S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Essa é a primeira, né? Conhecida também como função horária da posição. AT quadrado sobre 2. A segunda, V igual a V0 mais AT. Terceira, Torricelli, V quadrado igual V0 ao quadrado mais 2A delta S. E aí você deve lembrar das últimas aulas aí que Torricelli você geralmente usa quando não tem tempo.
Fechou? Ô, turma, vai perdoando a voz aí. Tô todo bichado. Torci o pé, né, semana passada. Sinusite braba me pegou. Nunca vi tanto catarro na vida. Deus me livre. E, na verdade, a sinusite está vindo já tem mais de semana. Acho que piorou. Foi nessa transição, né? Hora tá quente, hora tá frio. Seco tá sempre. Seco tá sempre. Agora fica alternando, quente e frio. Não, Martinha? Nossa, Marta, tô te devendo 2 chocolates, né? Pois é. Olha só, a Isabela me deu um. Qual que era mesmo que você pediu pra mim? Não, era só um chocolate, era Você... definido, assim. Ah, é? Você não Pra tinha... facilitar pra você. E aí você. Você pira que parece que para homem fica mais difícil quando você deixa em aberto. Se você fala assim, ó, eu quero Ferreiro Rocher, eu compro, feliz da vida. Agora, quando você fala assim, qualquer um, aí eu já não sei, tipo, fica indeciso. Seria bom Mas você aí escolher. você acabou de me acusar de ser um homem. Porque ficou difícil pra mim. Ficou difícil para você também? Então, turma, essas 3 equações aí a gente vai usar aqui nos movimentos verticais. Chega de enrolação, vamos falar do primeiro movimento vertical, que é talvez o mais simples aí, conhecido como queda livre. Beleza? A queda livre é aquele movimento onde o objeto é abandonado. Beleza? Parte do repouso. Então você vai ver escrito assim no texto, ó, um objeto parte do repouso, ou um objeto é abandonado, ou um objeto é largado de uma certa altura. Isso tudo representa o quê? Uma queda livre. Beleza? Queda livre, principal característica, a velocidade inicial é nula. A velocidade inicial é nula. V0 vale 0. Beleza? No lançamento, como você joga o objeto para cima ou para baixo, a velocidade inicial não é 0, ela vai ser diferente de 0. Basicamente é essa a diferença, tá? Uma coisa importante aqui que você precisa entender, e para que você não fique pensando que são mais fórmulas, né? Mais coisa para decorar. Eu não vou desenhar aqui, vou deixar em aberto, você que vai definir isso e a gente vai vendo como fica melhor de acordo com as questões, né? A gente vai ver uma questão e vai pensar assim, putz, será que compensa colocar positivo para cima, positivo para baixo? O que que acontece? A queda livre é um movimento só de queda, né? Em nenhum momento o objeto ele sobe. Então, olha só, tá aqui um objeto de massa qualquer sendo abandonado de uma certa altura. E o objeto vai ser abandonado dessa altura aqui, ó. O objeto vai ser abandonado dessa altura. E aí eu te pergunto, a gravidade, para onde aponta? Para onde aponta a gravidade aqui? Para baixo. Quando eu vou resolver o problema, eu preciso definir o sinal desse cara aí, ó, dessa gravidade. Como você definiria? Você definiria que a gravidade é positiva ou negativa aqui? Me fala. Positiva? Positiva? Show. Ó, a maioria, só a Ludmilla falou que colocaria negativa. Show de bola, também dá certo, tá? O pessoal aqui colocou positivo para gravidade. Isso você que define. Você que vai definir o que é positivo e o que é negativo. Então, olha só, você me disse o seguinte, ó. Eu vou colocar positivo para baixo. Então, a minha orientação da trajetória é positiva para baixo. Alguns professores falam assim, ó, não compensa colocar positivo para baixo, é melhor colocar a gravidade sempre negativa para você não confundir. Ô, gente, eu já vi de tudo. Eu já vi aluno colocar positivo para baixo, positivo para cima. Dá certo sempre, desde que você entenda o que você está fazendo, né? Não pode ser algo mecânico, você tem que entender o que está acontecendo ali. Então, se você coloca positivo para baixo, nas equações a gravidade aqui vai ter um sinal positivo, certo? Mas lembre-se, se você coloca positivo para baixo, as posições crescem para baixo. Então aqui, ó, aqui é o nosso zero, não é mais o solo. As posições, elas vão crescendo de cima para baixo. Quando fala lançado, a velocidade inicial é diferente de zero. Isso, Ian, exatamente. Exatamente. Tanto é que é o que eu vou escrever agora.
certo? Eu vou escrever aqui para vocês o lançamento vertical, que pode ser para cima ou para baixo. Mas, de novo, esse lance do sinal eu vou deixar por sua conta e risco. Eu não vou falar para você colocar negativo, porque eu já vi aqui, ó, que 90% da turma, pelo menos dos que responderam, colocou positivo para baixo. Então, se eu te ensino aqui de um jeito que você não está acostumado, às vezes é pior. Por isso que eu vou deixar por sua conta e risco. Você define o sinal da gravidade, se é positivo ou negativo. Professor, quando eu faço isso? No começo do exercício. Antes de começar a resolver, você vai colocar para mim, ó, a orientação da trajetória, para onde é positivo, para baixo ou para cima. Você que escolhe, certo? Professor, pode ir colocando os macetes com as fórmulas. Como assim, os macetes? Isso, Fernando, isso, velho. Se você coloca, se você coloca a gravidade negativa, se você coloca a gravidade negativa, como é que ficaria a orientação da trajetória? A origem ia começar lá no chão. Se você coloca positivo para cima, o sinal da gravidade agora se torna negativo, certo? Só que o nosso zero, a nossa origem, está aqui no chão. Sacou? De boa? Boa pergunta. Sorvetão. Ô, Isabela Guindani, eu vou fazer isso ao longo das questões, tá? Mas sim, aqui é o sorvetão, esse aqui é o Viva a Vó Atrás do Toco, e aqui é o Torricelli, né? Tem vários macetes aí, e sempre que der eu vou relembrando com você, tá bom? Porque de fato são muitas fórmulas. Pode ficar tranquilo. Ô, Fernando, aí ó, o lance do negativo. Tem gente que prefere de um jeito, tem gente que prefere do outro. Aqui eu tô colocando os dois, ó, e ainda te ajudando colocando a orientação da trajetória. Se você coloca positivo para cima, o zero agora é o chão. É o chão. E aí o sinal da gravidade agora é negativo. Tudo bem? Enfim. O próximo movimento que nós vamos estudar aqui é o lançamento vertical. Lançamento vertical. Lançamento vertical. A próxima aula é de quê deles, hein, ô Martinha? É química, né? Ô Jairo? É Jairo. A primeira que foi de química de manhã. Massa. Lançamento vertical. Professor, o senhor pode marcar as questões mais importantes desse módulo? Posso, Ana. Eu não fiz isso ainda, mas depois eu dou uma olhada para você e te falo. Beleza? Ô, gente, lançamento vertical. Agora o objeto é lançado. E, geralmente, esse lançamento ele ocorre de baixo para cima, né? Você lança esse objeto do chão. Então, agora, ele tem uma velocidade inicial diferente de zero. Na queda livre, ele é abandonado. Aqui não. Aqui a velocidade inicial é diferente de zero. O corpo é jogado, tá? O corpo é jogado. Ô, gente, uma pergunta importante. Presta atenção. A massa, ela influencia na cinemática do movimento? Por exemplo, no tempo de queda, na velocidade final? Sim ou não? Não, se você considera o vácuo. Isso aí, vocês estão respondendo não, né? Teve uma pessoa que respondeu sim, mas o que que acontece? Não, se o exercício falar que o vácuo está no vácuo. Quando não tem resistência do ar, a massa não importa. Agora, se tivesse, aí sim a massa importaria, certo? A massa realmente importa quando você tem resistência do ar. Se não tivesse, se você estiver no vácuo, a massa não influencia. Por exemplo, sem resistência do ar, é o que acontece 99% das vezes nas questões. Eu pego uma melancia e um limão. Eu abandono os dois de uma mesma altura. Eles vão chegar lá no chão com o mesmo tempo, no mesmo intervalo de tempo, com a mesma velocidade, tá? A cinemática do movimento é a mesma, porque a massa não aparece nessas equações, como você pode perceber. Beleza? Ó, o lançamento vertical, para a gente terminar aqui a teoria e para as questões, é o seguinte: um corpo é lançado, geralmente é para cima, tá? Você pode ter um lançamento para baixo, mas é mais raro. E aí, galera, presta atenção. A gravidade continua para baixo, né? Ah, professor, se ela está para baixo, então quer dizer que é negativa. Não.
O sinal, quem escolhe é você. Por exemplo, na queda livre, ó, a gravidade pode ser positiva, mesmo estando para baixo. Quem define é você. Nesse caso aqui, ó, não é muito comum o exercício, o aluno, na verdade, colocar positivo para baixo. Aqui, realmente, o mais sensato, eu posso dar essa opinião sem medo de errar, tá? O mais sensato aqui é colocar positivo para cima. Por que você vai colocar positivo para baixo? Não faz sentido. Só para ficar a gravidade positiva? Galera, vamos colocar aqui no lançamento vertical positivo para cima, e aí a gravidade ela vai ter um sinal negativo nas fórmulas. Perceba que se eu coloco positivo para cima, o V0 também fica positivo. Se eu coloco positivo para baixo, o V0 seria negativo e a gravidade positiva. Ou seja, você está sacrificando o V0, deixando ele negativo, só para a gravidade ficar positiva. Aqui não tem muito para onde fugir, tá? Então, o que acontece é, geralmente, colocamos positivo para cima no lançamento vertical. Tudo bem? Uma coisa importante para a gente terminar aqui para as questões é o seguinte. Qual parte você não entendeu, Marcele? Diz aí. Esse lance do sinal? Lembra que o sinal, quem define é você? Caramba, velho, perdi a... Quem define o sinal é você, beleza? Então, assim, quando a gente vai substituir os valores, tem que colocar o sinal respectivo. Se é positivo, se é negativo. Por que que o V0 tem sinal diferente da gravidade? Porque o V0 está para cima e a gravidade está para baixo. De todo jeito, eles vão ter sinais diferentes. E aí, se eu defino para cima positivo, o V0 fica positivo e a gravidade fica negativa. Isso é o que mais acontece, sacou? É o que eu aconselho vocês a fazerem. Ó, como eu estava dizendo, entendeu? De boa? Presta atenção. Na altura máxima, anota isso, vai ser uma das propriedades mais importantes do lançamento vertical. Na altura máxima, a velocidade final é zero, certo? Toda vez que falar a altura máxima, você vai lembrar disso, que a velocidade final é zero. Vitória, velocidade e gravidade têm sentidos diferentes na subida. Na descida tem o mesmo sentido. Foi até bom você ter perguntado isso. Na subida tem sentidos diferentes, mas na descida tem o mesmo sentido. Professor, eu vou poder usar a proporção de Galileu para os dois casos? A proporção de Galileu vai ser válida na queda livre, viu, Catarina? Na queda livre. O lançamento vertical não vai rolar, não. Não rola porque tem velocidade inicial, né? A proporção de Galileu é para quando a velocidade inicial é nula. Professor, o tempo de queda vai ser igual ao tempo de subida? Ô, Josiele, só se saírem e voltar, se o corpo sair e voltar para a mesma altura, certo? Por exemplo, se ele sai daqui, sobe e desce para o mesmo lugar de onde partiu, sim, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Agora, se ele sai de um morro, por exemplo, sobe e desce, aí são diferentes, né? A subida, ela é menor que a descida. Então, o tempo de subida só é igual ao tempo de descida se você sai de um nível e volta para o mesmo nível. Daniele, sobre a altura máxima, é isso aqui, ó. Na altura máxima, a velocidade final é zero. Lembra disso porque, geralmente, para resolver a questão, partimos dessa propriedade. Na altura máxima, o objeto para, né? Concorda comigo? Ele está subindo. Aí ele tem que parar para começar a descer. É isso que acontece na altura máxima. Ele sobe, 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 para e desce. Tudo bem? Olha, sobre a pergunta aí, ó, da Vitória, né? Velocidade e gravidade têm sentidos diferentes? Cuidado. Só na subida. Na subida, vem comigo, ó. Na subida, escrever de cá. Na subida, a velocidade está para cima. Na subida, a velocidade está para cima. E a gravidade está para baixo. Concorda? Na descida,
O que que muda? A gravidade? Não, a gravidade continua para baixo, ela sempre aponta para baixo. Na descida, o que que muda? Agora o objeto está com velocidade para baixo. Então, velocidade para baixo. E a gravidade também. Repara, aqui, ó, o movimento é acelerado ou retardado, turma? É acelerado ou retardado na subida? Tá freando ou acelerando? Retardado, né? Retardado. Quais são os sinais? Na subida, a velocidade é positiva e a gravidade negativa. Na descida, os dois são negativos. Se você considera para cima positivo, para baixo vai ser negativo sempre. Então, na descida, tanto a velocidade quanto a gravidade são negativos. E aqui você tem um movimento acelerado. Uai, professor, mesmo com a gravidade negativa, gente, movimento acelerado não é aquele com aceleração positiva. É aquele com velocidade e aceleração tendo o mesmo sinal. Beleza? Então, a subida é retardada e a descida é acelerada. Não faça isso, pelo amor de Deus. O que que o aluno faz? Ele fala assim, ó, professor, na subida a gravidade é negativa e na descida ela é positiva. Não, se você considera negativo no começo, é negativo até o final, tá? Então repare que a gravidade aqui, ó, eu não mudei o sinal dela, ela continua negativa. Por que que eu não mudei o sinal da, da gravidade? Era negativo no começo, continua negativo no final. O que que mudou aqui foi o sinal da velocidade. A velocidade era positiva na subida e agora é negativa na descida. De boa? Quem foi que perguntou sobre a gravidade? Sara, foi a Sara. Por que que a gravidade é negativa? Porque eu defini para cima positivo, tá? Se você define para cima positivo, para baixo é negativo. Isso você define no começo do exercício. Beleza? Vamos definir assim, ó. No lançamento vertical é positivo para cima, para que a velocidade inicial seja positiva. Fechou? Pronto, turma. É isso. Agora vamos para as questões. Quem foi que me pediu aí os exercícios? Deixa eu ver quais são. Manda aí para mim, por favor. Tá, o pessoal me pediu 10, 11. Ô, gente, peraí rapidão. Eu vou colocar o PDF aqui. Essa apostila está desatualizada. É do semestre passado. Aguenta aí rapidão. 6, 3. Um minuto. Pronto, gente. Ó, tô vendo que muita gente pediu a questão 11. Deixa eu ver a questão 11. Qual que é o problema dela? Questão 11, bacana, lançamento vertical. Me pediram a 10 também. A 10, cabulosa. Isso aí, gente, isso aí. Isso é sinal que vocês estão estudando. Questão 4, deixa eu ver a 4.
4 da FUVEST, questão trabalhosa. 6, 3. A 3 é boa para a gente começar. Show, questão 3, top também. Só questão boa, vamos lá, vamos lá. Até empolguei aqui. Vocês estão estudando, né? Vocês estão fazendo as questões porque só vieram as questões boas hoje. Olha só, questão 10. Vou começar por ela, queda livre, e aí faço a 11. Depois eu volto na 4, 3, 6, o que der tempo aí da gente fazer, tá? É o seguinte, questão 10. Vários corpos idênticos, isso significa que eles têm a mesma massa, o mesmo formato, feito do mesmo material, são abandonados de uma altura de 7,2 metros em relação ao solo, em intervalos de tempos iguais. Quando o primeiro corpo atingir o solo, o quinto corpo inicia seu movimento de queda livre. Ó. Ele já estava contando para a gente que era uma queda livre, né? Abandonado, mas depois ele fala movimento de queda livre. Desprezando a resistência do ar e adotando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a velocidade do segundo corpo nessas condições. Que condições, professor? Bom, quando o quinto corpo inicia seu movimento. Como eu disse para vocês, os problemas de cinemática, eles são mais complexos na parte de interpretação, né? De você pegar aquela informação do texto e trazer para o desenvolvimento, para o raciocínio. Veja só. Ele fala aqui, ó, corpos idênticos são abandonados. E aí, quando o primeiro corpo chega no solo, o quinto corpo inicia seu movimento de queda. Veja só, quando o primeiro corpo chega ao solo, quando o primeiro corpo chega ao solo, o quinto corpo inicia seu movimento de queda. Então você vai ter essa configuração aqui, ó. Você vai ter essa configuração. Aqui é o solo, massa. A altura aqui, ó, ele falou para você que vale 7,2 metros, a altura de queda. Sete vírgula dois metros. E ele quer saber a velocidade do segundo corpo. Vamos enumerar? Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro, esse aqui é o quarto e esse aqui é o quinto. Beleza? Pronto. Você tem 5 corpos abandonados aí. Ô, gente, presta atenção. Presta atenção. Você vai abandonar o primeiro. Passa o intervalo de tempo ΔT, você abandona o segundo. Passa o intervalo de tempo ΔT, você abandona o terceiro. Depois o quarto. Quando você soltar o quinto, quando você estiver soltando o quinto, o primeiro atingiu o solo. Essa é a configuração que você tem no texto. Alguma dúvida nisso aí? Nessa parte de interpretação ou não? Todos pegaram? Massa. O que acontece? Presta atenção. Eu sei o seguinte. Eu sei que esse movimento aqui é de queda livre, né? Estamos fazendo a questão 10. Para quem se perdeu, questão 10. Dá para usar proporção de Galileu? Dominique, dá. Dá sim. Dá para usar proporção de Galileu, sim. Certo? Mas nesse primeiro momento não vou fazer por proporção de Galileu. Vou fazer usando o tempo. Olha só. Mas dá sim. Gente, é uma queda livre. Vamos desenvolver aqui as equações. Queda livre. Na queda livre, temos que a velocidade inicial é nula. Eu vou pegar essa equação aqui e desenvolver com vocês. Veja só. S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Mais AT quadrado sobre 2. Beleza?
E aí, eu vou te perguntar, vamos colocar positivo para cima ou para baixo? O que você escolhe? Você quer colocar positivo para cima ou para baixo? Baixo? Cima? Isabela colocou para cima. Ó, a maioria quer colocar para baixo, vamos colocar para baixo. Fernando para cima também. Depois faz considerando para cima, que vai dar certo da mesma forma. Se você coloca positivo para baixo, a origem da trajetória está lá em cima, né? As posições crescem para baixo. Então, ó, vamos colocar positivo para baixo. Lembre-se sempre que a gravidade sempre aponta para baixo. Então, nesse caso aqui, ela vai ter um sinal positivo. Porque eu estou adotando para baixo o positivo. Então, positivo para baixo, a gravidade aqui vai ter sinal positivo. Massa demais. Beleza. Aí, gente, o que acontece? Quanto vale a posição final, a posição inicial? A posição inicial, ela é zero. Concorda? Se os objetos estão sendo abandonados daqui, ó, aqui é o nosso zero. É a nossa origem da trajetória. Aqui é o zero. É o nosso zero. Bárbara perguntou aqui, o que eu colocaria? Eu colocaria positivo para baixo. Sendo bem sincero. Nesse exemplo aqui, na verdade, vocês vão ver que tem até uma formulazinha no final aí, que eu jogaria direto, sem medo de errar, para ganhar tempo. A velocidade inicial é zero também, né? O corpo é abandonado. Então, esse cara vai embora. O que sobra? S é a posição final. S é a posição final. É igual a gravidade positiva. Olha só, a aceleração é a gravidade, né? Na verdade, nem vou escrever aqui a gravidade ainda. Vou deixar AT² sobre 2. É o que sobrou, né? A posição final é a aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Beleza. É o sorvetão, né? Alguém me pediu para falar dos macetes. Temos aqui o sorvetão desenvolvido. Eu peguei o S0, cortei, o V0 também. Ficou isso aí, né? O que acontece, gente? O S é a posição final. Se eu considero que o objeto chegou lá no solo, a posição final vai ser a altura de queda, concorda? O quanto ele desceu. Ele saiu do zero e desceu essa altura aqui. Então, eu posso chamar esse S de H. A aceleração é a gravidade positiva vezes tempo ao quadrado sobre 2. Pronto. Alguns, inclusive, usam essa fórmula direto. Eu usaria sem medo de errar, porque eu sei que é queda livre. E na queda livre a gente pode usar essa equação aqui, tá? H igual a gt² sobre 2. É uma fórmula de bolso. Como assim? É aquelas fórmulas para você matar o exercício rapidamente, né? Ela é bem resumida, mas também é bem específica para essa situação de queda livre, considerando positivo para baixo. Professor, queda livre sempre vai ter V0t como zero? Sim, Isabela, na verdade o V0 que é zero, né? O tempo não. Mas aí, zero vezes tempo dá zero do mesmo jeito. Por isso que cancela todo mundo aqui. De boa? Ó, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir o tempo de queda desses objetos. Quando eles chegam ao solo, né? Eles percorrem uma distância de 7,2 metros. Então, o nosso H vai valer 7,2. A gravidade é 10, 10 sobre 2 é 5. Então, fica 7,2 igual a 5t². Passo 5 dividindo, dá 1,44. Tira a raiz, dá 1,2 segundos. Então, quer dizer que esses objetos, para percorrerem 7,2 metros, levam 1,2 segundos. De boa até aqui? Todos entenderam? Show de bola. O que acontece? O exercício fala que cada objeto é abandonado depois do outro, certo? Só que leva um intervalo de tempo específico para que isso aconteça. Por exemplo, eu solto o primeiro. Passo o intervalo de tempo ΔT, eu solto o segundo. Passo o intervalo de tempo ΔT, eu solto o terceiro. Passo o intervalo de tempo ΔT, eu solto o quarto. Passo o intervalo de tempo ΔT, eu solto o quinto, certo? Sempre soltando esses objetos um atrás do outro depois do intervalo de tempo ΔT. Vamos descobrir qual é o intervalo de tempo ΔT
Qual é o intervalo de tempo ΔT para você soltar aí, ó, 2 esferas consecutivas? O que eu posso fazer? Veja só. Esse cara aqui, ele não chegou no solo? Ele já gastou 1,2 segundos. Passou 1 ΔT, olha só, você soltou a bolinha 1. Presta atenção. Você soltou a bolinha 1. Passou o intervalo de tempo ΔT, você soltou a bolinha 2. Passou mais outro intervalo de tempo ΔT, bolinha 3. Passou o intervalo de tempo ΔT, bolinha 4. Passou o intervalo de tempo ΔT, bolinha 5. Beleza? O que acontece? Quantos intervalos de tempo se passaram para você soltar a bolinha 5? Me fala aí. 4. 4 ΔTs. Não, Isabela, não dá para multiplicar. Você vai ver que a gente vai dividir por 4 ainda, tá? Pessoal, se passaram 4 intervalos de tempo, você solta a primeira, passa o intervalo de tempo ΔT, solta a segunda. Mais o intervalo de tempo ΔT, solta a terceira. Mais o intervalo de tempo ΔT, solta a quarta, até chegar na quinta. Então, significa o seguinte, ó. Eu posso igualar 4 ΔTs a 1,2. Então, você pega aqui, ó, 4 ΔT igual a 1,2 segundos. Ou seja, quanto vale cada intervalo de tempo? Cada intervalo de tempo vale 0,3 segundos. Beleza? Grava isso. Nessa questão, cada intervalo de tempo vale 0,3 segundos. Beleza? Você solta uma bolinha, passa 0,3 segundos, solta outra bolinha. Passa 0,3 segundos, solta outra bolinha. Queda livre, a velocidade e o S inicial sempre será zero? Vitória, sim, se você considerar positivo para baixo. Isso aqui sempre vai acontecer se você considerar positivo para baixo. De boa? Se você considera positivo para cima, aí o S0 não é mais zero. O zero vem aqui para baixo. Certo? Pessoal, então é isso. Ó. O ΔT aqui vale 0,3 segundos. Sabendo disso, para terminar a questão, quanto tempo a bolinha 2 ficou no ar? Lembra que o exercício quer saber a velocidade da bolinha 2? Nesse exato momento? Qual que é a velocidade da bolinha 2 aqui? Para isso, eu preciso saber quanto tempo ela ficou no ar. Se liga. Você lembra que a diferença entre os tempos, né, de abandono aí é 0,3 segundos? Você solta a primeira bolinha. Passa 0,3 segundos, você solta a segunda. Lembra que a bolinha 1 ela já chegou no solo? Se ela já chegou no solo, o tempo de queda dela, o tempo que ela ficou no ar, foi de 1,2 segundos. Certo? Essa bolinha aqui, ó, é a bolinha que chega no solo. Deixa eu te perguntar uma coisa, me responde com sim ou não. No desenho, a bolinha 2 já chegou no solo? Não chegou, né? Não chegou. Ela está atrás da bolinha 1. Quantos segundos atrás da bolinha 1? Quantos segundos atrás da bolinha 1? 0,3. Então quer dizer que o tempo que a bolinha 2 ficou no ar, o tempo que a bolinha 2 ficou no ar é de 0,9 segundos. Entende? Porque essa aqui, ó, ela já gastou todo o tempo que ela tinha. Ela já chegou no solo. 1,2 segundos. A bolinha 2, ela não chegou no solo ainda. Por quê? Porque ela foi abandonada depois. Quanto tempo depois? 0,3 segundos depois. Beleza? Aí agora, para finalmente terminar essa questão, que não é nada fácil de você montar, a gente vai fazer o seguinte. A velocidade final é a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Veja só, estou pegando a fórmula do move. Agora a gente vai adaptar para a queda livre. O que você sabe da queda livre? Que a velocidade inicial é nula. Então, o V0 aqui vale quanto? Vale zero. A velocidade final, anota aí, ó, a velocidade final vai ser a aceleração vezes o tempo. Só que a aceleração é a gravidade. E a gravidade aqui tem sinal positivo ou negativo? Positivo, né?
Então, significa que a velocidade da bolinha vai ser a gravidade vezes o tempo. Outra fórmula de bolso aí para você, ó. A velocidade de uma queda livre é a gravidade vezes o tempo, GT. Se eu quero a velocidade da bolinha 2, o que que eu faço? A velocidade da bolinha 2 vai ser a gravidade vezes o tempo que ela ficou no ar. Ou seja, 10 vezes 0,9. 10 vezes 0,9 dá 9 metros por segundo. 9 metros por segundo. Beleza? Essa é a resposta. Olha que questão sensacional. Professor, quando o exercício não dá o valor da gravidade, eu considero 10 ou tenho que descobrir o valor? Giovana, tem que descobrir. Se ele não te falar, você tem que descobrir, tá? Nesse caso, eu acho que eles deram o valor da gravidade, não deu? Aqui, ó. Mas quando não der, você não pode sair jogando 10 não, viu? Inclusive, a Unirv é cheia disso. Se a Unirv não der para você, infelizmente, você vai ter que deixar em função. Ou descobrir, enfim. Beleza? Nem sempre é 10. Tanto é que o valor mais próximo da gravidade é 9,881, né? A gente que arredonda para 10 para ficar mais fácil a resolução. Fechou? Então pronto, é uma questão de queda livre foda que a gente acabou de fazer. Quem prestou atenção, quem entendeu, parabéns. Resposta letra D. Beleza? Vamos para 11, que é lançamento vertical. Aqui tem um detalhe interessante. Alguns alunos vão ficar muito bolados quando descobrirem, né, o que tem que fazer aqui, mas enfim. Ô, gente do céu, que sinusite infeliz, velho. Cabeça tá doendo. Minha voz tá fanha ainda, né? Tomar um gole d'água aqui. E Marta, decidiu o chocolate? Você vai querer ganhar? Vai querer um Kit Kat? Kit Kat? Não, Kit Kat nem é chocolate, né? Hã? Kit Kat nem é chocolate, né? Olha, foi você que fez essa propaganda do conselho pra mim, que eu disse que eu nunca nem tinha comido. Agora também eu não quero. Kit Kat é ruim, nossa, Kit Kat é ruim pra caralho. Eu não sei nem o que é. Pronto, questão 10. Tira print aí. Bora, questão 11. Um balão dirigível sobe verticalmente com velocidade constante de 90 km por hora em relação ao solo, a uma altura de 90 metros do chão. Um de seus passageiros arremessa um objeto com velocidade vertical, ó, com velocidade vertical e para cima de 18 km por hora, em relação ao piso do cesto do balão. Ó, em relação ao piso, né, do cesto do balão. Em quantos segundos o objeto retorna para a mão do passageiro? Em quantos segundos o objeto retorna para a mão do passageiro? O aluno talvez fique assim, putz, onde que eu meto o balão nessa história? Porque o balão está em movimento, né? O balão está em movimento, então acaba que eu tenho que colocar essa velocidade do balão. Mas deixa eu te contar uma coisa. A velocidade do balão, por ser constante e por todo mundo que está dentro do balão tem a mesma velocidade, você vai poder desprezar. Acredita? Porque assim, ó, concorda que tanto o rapaz, quanto o balão, quanto a pedra que está na mão do rapaz, esse objeto, né, estão a 90 km por hora? Me diz aí, sim ou não? Todo mundo ali dentro está a 90 km por hora. O que que o rapaz faz, né? Isso em relação ao solo. É bem importante deixar isso claro, né? Isso em relação ao solo. Quem está vendo de fora está vendo todo mundo subir com o balão a 90 km por hora. Então essa velocidade ela é comum ao balão, ao objeto e ao rapaz. Aí o que que acontece? O rapaz que está lá dentro, ele joga o objeto para cima com a velocidade de 18 km por hora em relação ao piso do balão. Então, na verdade, a velocidade que importa para nós aqui é essa, de 18 km por hora. Temos um problema de velocidade relativa. É aquele mesmo exemplo, sei lá, do ônibus, né?
Você está dentro do ônibus. Você joga uma bolinha para cima. Você e a bolinha estão dentro do ônibus. O ônibus está em movimento. Você joga a bolinha para cima. Depois de um certo tempo, a bolinha cai na sua mão, ela fica para trás, ela vai para frente. Como é que é? Ela cai fora da sua mão. O que você me responderia? O que você me responderia? Cai na mão. Porque todo mundo que está ali dentro compartilha da mesma velocidade. Ô, gente, a gente nem precisa ir tão longe, não. Ó. Nós, nesse exato momento, estamos em movimento. A Terra está girando. Só que todo mundo que está dentro da Terra compartilha da mesma velocidade. Quer ver? Eu vou pegar aqui esse copo, eu vou jogar para cima e ele vai cair na minha mão. Quer ver? Ó? Caiu na minha mão, não caiu? Mesmo a Terra estando em movimento, porque todo mundo compartilha da mesma velocidade. Então, se você fica viajando aí no caso do ônibus, é só você lembrar que a Terra está em movimento. E nem por isso, se eu jogo um objeto para cima, ele fica para trás, né? Entende? Faz sentido? Ou não? A Terra está girando. Rápido pra caramba, inclusive. Girando em torno de si e em torno do Sol. Só que é um movimento compartilhado para todo mundo que está dentro dela. É o mesmo caso aqui, ó. Esses 90 quilômetros por hora é um distrator. Você vai querer inventar moda aí, né? Fazer uma conta, velocidade relativa ali, enfim, mas está todo mundo com a mesma velocidade em relação ao solo. Então eu posso simplesmente ignorar isso aqui, ó. Certo? A gente vai fazer o seguinte: vamos analisar o movimento com essa velocidade de 18 quilômetros por hora. A resolução inventou moda? Josiele. Não precisa, tá? Não quer dizer que é errado, mas não precisa. Não precisa. Vamos lá, vamos resolver aqui, ó. O jeito mais rápido e prático de resolver essa questão é fazer o seguinte: você vai considerar um lançamento vertical para cima com uma velocidade de 18 quilômetros por hora. Só que 18 quilômetros por hora em metro por segundo equivale a quanto? 18 quilômetros por hora em metro por segundo equivale a 5 metros por segundo. Certo? É isso, é um lançamento vertical, onde a velocidade inicial é de 5 metros por segundo. Aí aqui, ó, é a mão do rapaz. A mão do rapaz eu vou chamar de S0, né? A posição inicial. Ô, gente, no lançamento vertical para cima, eu falei para vocês, ó, considera positivo para cima, né? É o mais sensato a se fazer. Considera positivo acima. Beleza? Então quer dizer que a gravidade aqui vai ter sinal negativo. A gravidade aqui vai ter sinal negativo. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar as equações do move e adaptar. O que acontece? Olha a dica. Concorda que a bolinha vai sair da mão do rapaz e voltar para a mão do rapaz? Sim ou não? Então quer dizer que ela vai sair de uma origem, né, de uma posição e voltar para a mesma posição. Adriano, qual parte você perdeu aí? Qual parte você perdeu? Diga. Ah, na verdade, o que eu fiz aqui foi desenhar o problema, tá? Foi desenhar o problema. Eu peguei a velocidade de 18 quilômetros por hora e passei para metro por segundo, só isso. E aí, como é lançamento vertical para cima, eu coloquei positivo para cima. De boa? Seria uma velocidade a mais que os 90? Não, Ian, não. Sim, entendi. Sim, os 18 é uma velocidade em relação ao cesto do balão. Inclusive, vou escrever isso para vocês. Se liga. Aqui estamos analisando. Vejo que encontrei. Siri. Estamos analisando aqui, ó, as velocidades em relação ao cesto do balão. E não em relação ao solo. Em relação ao cesto do balão. Em relação ao cesto do balão, beleza? Então, os 90 quilômetros por hora não vão importar para nós aqui. Professor, obrigado. De boa, beleza.
Ó, em relação ao cesto do balão, aqueles 90 quilômetros por hora a gente despreza, porque o referencial agora é o garoto. Anota aí para mim. O referencial é o garoto. Lembra que na nossa primeira aula tivemos essa discussão sobre referencial? Referencial é o ponto de vista, é o cara que observa. Então, o referencial nosso aqui é o garoto. É o rapaz que joga o objeto para cima, não a terra. Enfim, agora para resolver isso aqui de uma maneira bem rápida, o que eu vou te aconselhar a fazer? Como o exercício pede tempo, presta atenção. Como o exercício pede tempo, você vai pegar essa equaçãozinha aqui, ó. Velocidade final, velocidade inicial, mais aceleração vezes tempo. Por quê? Lembra que na altura máxima a velocidade final vale zero? Na altura máxima, quando essa pedra atinge a altura máxima, a sua velocidade final é zero. Então você vai substituir aqui, ó, o v por zero. A velocidade final é zero. A inicial, a gente vai substituir agora, vale quanto? Vale 5. Lembrando que esse 5 veio do 18, né? 18 quilômetros por hora, equivalem a 5 metros por segundo. A aceleração é a gravidade, só que a gravidade aqui é negativa, vezes o tempo. A gravidade aqui é negativa, vezes o tempo. Eu vou passar o 10 para o outro lado, ele vem positivo, né? Então fica 10t igual a 5. Então o t vale 0,5 segundos. Só que esse é o tempo de subida. É o tempo necessário para ele chegar na altura máxima. Eu quero o tempo de ida e volta, né? Repare a pergunta: o tempo necessário para o objeto voltar para a mão do garoto. Então, o que eu vou ter que fazer? Ó? Como eu sei que saiu de uma altura, né, de um nível e voltou para o mesmo nível, as posições são iguais, né? Se as posições são iguais, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, ó, como o tempo de descida é igual ao tempo de subida, nós temos que o tempo total, eu vou chamar assim, né? Tempo total vai ser de 1 segundo. Vai ser 2 vezes o tempo de subida, né? 2 vezes o tempo de subida dá 1 segundo. Essa é a resposta. Bate um gabarito, gente, 1 segundo. 1 segundo. O objeto, ele volta para a mão do garoto depois de 1 segundo. Beleza? Só questão braba, hein? Mas lembre-se, para mim, uma das propriedades mais importantes é essa. Na altura máxima, a velocidade final é zero. Na altura máxima, a velocidade final é zero. Mas a gente considera 10. Nessa questão, não deu o valor da gravidade. Não deu, gente. Ó, essa é uma prova onde os dados, eles são dados na capa, tá? É uma avaliação seriada. Então, talvez seja por isso que não esteja. Mas, via de regra, se não der a gravidade, você tem que deixar em função, tá bom? Por que mesmo que temos que igualar? Igualar o que, Sara? Qual parte? Então, na verdade, você fala aqui, né? Se ele sobe uma certa altura e desce à mesma altura, o tempo de descida é igual ao tempo de subida. Beleza? Essa propriedade é importante. Se ele sai de uma altura e volta, né? Se ele sobe uma certa altura e desce à mesma altura, o tempo de descida é igual ao tempo de subida. Beleza? Então, ó, se ele leva 0,5 segundos para subir, ele vai levar 0,5 segundos para descer, então o tempo total vai ser de 1 segundo, né? 0,5 para subir, 0,5 para descer, dá 1 segundo o total. É isso. De boa? Ó, 5 e 3. 5 e 3. Deixa eu ver se dá para fazer mais alguma questão de queda livre.
4. Ô, gente, a 4, ela tem um problema. Se eu pegar a 4 para fazer aqui, eu vou enrolar o resto da aula. E aí não falo nada de vetores. Quatro a 3. Ô, gente, a questão 3, você tem que dividir o movimento aqui, né? O corpo é abandonado do repouso de uma certa altura e cai em queda livre por 4 segundos. Após esses 4 segundos, o corpo adquire velocidade constante. De alguma forma, ele fala que adquiriu velocidade constante e chega ao solo em 3 segundos. A altura da qual esse corpo foi abandonado era D. É só você dividir aqui, ó, na questão 3, o trecho. Você vai ter 2 pedaços aqui, um primeiro em queda livre e um segundo movimento uniforme, né? Então aqui você tem uma queda livre e aqui um movimento uniforme. A queda livre dura 4 segundos e aqui dura 3 segundos, né? 3 segundos. Aí ele te pergunta, vou marcar na vitória? Aí ele te pergunta qual é a altura. A altura. Bom, na queda livre, para você descobrir a altura, é só você fazer h igual a gt quadrado sobre 2. A altura você não sabe, a gravidade é 10, 10 sobre 2 é 5, o tempo de queda é 4, 4 ao quadrado dá 16, 16 vezes 5, 80. 80 metros, certo? Lembrando, essa fórmula aqui, ó, que eu acabei de usar, eu demonstrei para vocês agorinha. H igual a GT quadrado sobre 2, lembra? A gente sai cortando S0, V0 e chega nisso aí. Então pronto. A altura ali da queda livre, aqui, ó, você teve 80 metros. Aqui é movimento uniforme, velocidade constante. Só que eu não sei qual é a velocidade. O que eu faço? Eu tento descobrir a velocidade aqui, ó. Concorda que o final da queda livre inicia o movimento uniforme? É o início do movimento uniforme? Então eu preciso descobrir essa velocidade aqui, ó. Descobrindo essa velocidade, eu mato o exercício. E como é que eu descubro essa velocidade? Vamos lá? V igual a GT. Outra fórmula que eu também demonstrei para vocês. A gravidade vale 10 e o tempo da queda livre vale 4. Eu quero saber a velocidade no final da queda livre, certo? 10 vezes 4, 40. Então, olha só, eu descobri que a velocidade final da queda livre é de 40 metros por segundo. 40 metros por segundo. E aí, a partir de então, essa velocidade fica constante durante 3 segundos. 40 vezes 3 dá 120. Então, olha só, aqui eu tenho 80 metros e aqui eu tenho 120 metros. 80 mais 120 dá 200. Entendeu? Fiz rapidão aqui, deu norte para vocês. E sobre a questão 4, realmente, eu vou fazer o seguinte. Não sei se tem uma forma de eu disponibilizar isso para vocês. Vou resolver em vídeo a questão 4, porque, galera, se eu pegar ela aqui para fazer, eu tenho certeza que vai até o final da aula. Não é uma questão trabalhosa de conta, só que a interpretação dela é um pouquinho pesada, porque tem um caminhão em movimento e tal. Eu vou resolver em vídeo e mando para vocês. Quem são as pessoas que tiveram dúvida nessa questão? Manda um opa aí. Manda um opa. Josiele, teve mais um ou dois que me pediram. Ana Júlia, Giovana, Gustavo. Certo, eu vou dar um jeito de resolver isso aí e mandar para vocês da melhor forma. Para eu começar vetores agora e não atrasar tanto, beleza? Eu vou até marcar aqui, ó, colocar na minha agenda para não esquecer. Questão 4 da aula 2, né? Questão 4 da aula 2. Pronto. E aí eu mando para vocês. Fechou? Sobre a questão 3, entenderam? Ela foi bem corrida, né? Eu resolvi aqui no cantinho, como se fosse no vestibular mesmo. Mas vocês entenderam? Desenha, tá, gente? Cinemática tem que desenhar, tem que rabiscar. Ainda mais se você está no começo aí. Tem que quebrar a cabeça. Professor, por que eu multipliquei por 3 no Move? No Move eu não multipliquei por 3 não, viu? Aqui é movimento uniforme.
É porque a distância é velocidade vezes tempo, certo? O exercício fala que aqui, ó, o tempo é de 3 segundos. Então, se a velocidade é 40 e o tempo é 3, 40 vezes 3 dá 120. Entendeu? Pensa comigo, se a velocidade é constante de 40 metros por segundo, a cada segundo anda 40 metros. Em 3 segundos, vai andar 3 vezes 40, né? 3 vezes 40, 120. Por isso, 120 metros, 120 mais 80 dá 200. De boa? Lembra disso, o objeto ele foi ganhando velocidade, estava em queda livre, chegou em 40 metros por segundo, a velocidade ficou constante. Aí por isso que é movimento uniforme. Fechou? Questão 11, quem quiser tirar print, fique à vontade. Vamos para a parte de vetores e cinemática vetorial? É isso. Aqui eu já vou ser um pouco mais direto ao ponto. Vamos pegar em cima das questões, tudo bem? É o seguinte, questão 4, então, já vou deixar marcado aqui para eu resolver e mandar para vocês, certo? Nossa, minha cabeça está doendo. Vamos lá. Ó, uma questão boa. Me pediram as questões mais importantes aí. Ó, questão 1, a 2 é boa, a 5, a 9, a 8, 13, 16 e a 20, para quem quiser testar os conhecimentos. Vou voltar aqui, ó. 1, 2, 5, 1, 2, 5. A 3 também, tá? Só que a 3 a gente já fez. 1, 2, 3, 5, 8, 9, 13, 16 e 20. Diga, Josiele, pode falar. Na 6, deixa eu ver. Na verdade, boa pergunta. Josiele falou da questão 6 aqui. Pessoal, não é energia cinética, viu, Josiele? É quantidade de movimento. Quantidade de movimento você calcula por essa fórmula aqui, ó, massa vezes velocidade. Beleza? Tem que saber do conceito. É uma questão que acaba comentando sobre quantidade de movimento, mas não é nada demais. Você tem que saber só a fórmula. A quantidade de movimento que ele quer é a massa do objeto vezes a velocidade que ele chega lá no final. Aí você descobre a velocidade, multiplica pela massa. Se eu não me engano, a resposta vai ser a letra D, né? Descobre a velocidade final da queda livre e multiplica pela massa. Aí você mata o exercício. Sacou? De boa? Ó, vetores. Vamos lá? Parte de vetores. Eu particularmente gosto, mas eu vejo que os alunos têm uma certa aversão, né? Porque é mais matemática do que é mais matemática do que física, de fato. Só para você ter uma ideia, vetores nós estudamos na parte de matemática no ensino superior, né? É só no ensino médio que vocês veem na física mesmo. É o seguinte, moçada. Eu vou trabalhar inicialmente aqui a parte de operações vetoriais. Depois nós entramos em cinemática vetorial. Veja só. Questão 21. Dois vetores, V1 e V2, formam entre si um ângulo θ e possuem módulos iguais a 5 e 12 unidades, respectivamente. Se a resultante entre eles tem módulo 13 unidades, podemos afirmar corretamente que o ângulo θ entre os vetores vale. Veja só, você tem aqui dois vetores. Galera, vetor é aquilo que possui módulo, direção e sentido. O módulo é a intensidade, direção é a reta que define o vetor, sentido é a seta. Por exemplo, calma lá que eu vou te explicar com calma. Esse vetor aqui, ó,
ele tem direção horizontal e sentido para a direita. Direção é a reta e sentido é a seta. Olha uma questão bacana ser cobrada na Unirv. Toda direção possui dois sentidos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Toda direção possui dois sentidos? Sim. Ó, você tem o sentido para a direita e o sentido para a esquerda. Toda direção possui dois sentidos. Sentido, direção vertical, você tem o sentido para cima e o sentido para baixo. Diagonal, você tem dois sentidos. Sempre dois sentidos. Beleza? Dúvida? E aí ele fala aqui, ó, dois vetores, um de 5 unidades e outro de 3 unidades, respectivamente. Eu vou desenhar aqui um caso genérico. Eu vou desenhar aqui o V1 e aqui o V2. Ele fala que o V2 é maior, né? Tem 13 unidades. Quando ele fala 13 unidades, ele se refere ao módulo. Então aqui você tem V1 e V2. Certo? Bom, existe uma operação chamada soma vetorial. A soma vetorial, ela vai nos dar o seguinte, ó, se liga. Eu vou pegar esse vetor aqui e projetar ele lá em cima. Eu vou pegar esse vetor aqui e projetar ele aqui do lado. A soma vetorial é esse vetor aqui, ó, que liga o início ao fim, né? A origem do primeiro vetor ao final, né? A extremidade do outro vetor. Esse é o vetor soma. Esse é o vetor soma. Gente, operações vetoriais são operações geométricas, não são operações aritméticas, né, escalares. Por exemplo, ele fala aqui que o primeiro vetor tem módulo 5, o segundo vetor tem módulo 12, e a soma vetorial dá 13. Aí você fala assim, velho, não bate essa merda. Como é que eu somo 5 e 12 e dá 13? Galera, questão 21, tá? O pessoal perguntou aqui ó, qual exercício eu estou. Questão 21 é a primeira de vetores aí da aula. De boa, Bárbara? Questão 21. Aí você me pergunta, professor, como é que de acho somar 5 com 13, com 12 dá 13? Como é que eu junto 5 e 12 dá 13? Porque isso aqui não é uma operação aritmética. Porque, de fato, se você soma dois números 5 e 13, 5 e 12, dá 17, né? Você fala assim, vai, 5 e 12 dá 17. Só que não estamos falando de números. Estamos falando de vetores. Então, todas as operações vetoriais são operações que envolvem geometria. Lembra disso? Você tem que fazer o desenho, usar a lei dos senos, lei dos cossenos. Por exemplo, quando eu tenho dois vetores, bundinha com bundinha, quem estudou aí vai lembrar. Qual é a regra que nós utilizamos? Dois vetores, bundinha com bundinha. Qual é a regra que nós utilizamos? Regra do paralelogramo, certo? Então, toda vez que eu tenho dois vetores, bundinha com bundinha, para fazer a soma vetorial, eu uso a regra do paralelogramo. Pessoal, a regra do paralelogramo eu posso usar quando? Quando eu tenho dois vetores, bundinha com bundinha, tá? Origem com origem. Regra do paralelogramo. Regra do paralelogramo. E aí tem uma formulazinha, né, para poder descobrir a soma vetorial, o módulo do vetor soma. Qual que é essa fórmula, professor? Vamos lá? Soma ao quadrado, né, o vetor resultante ao quadrado, vai ser o primeiro vetor ao quadrado mais o segundo vetor ao quadrado mais duas vezes o módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vetor vezes cosseno do ângulo entre eles. Manda para mim aí um opa. Quem conhece essa fórmula? Quem já viu ela antes?
Alguém já até falou aí, ó, cossenos, né? Lei dos cossenos. De fato, ela vem da lei dos cossenos. Só que tem um pequeno detalhe aqui, ó. Ao invés de ser menos, é mais. A gente faz uma pequena adaptação na física para poder chamar de regra do paralelogramo. Beleza? É isso. Então vamos substituir aqui os valores que ele deu. Ele falou o seguinte, ó. O vetor soma, ele tem 3 unidades. Então fica 3 ao quadrado. O primeiro vetor tem 5 unidades. Então aqui fica 5 ao quadrado. O vetor B, o segundo vetor, né, o vetor V2, tem 12 unidades. 12 unidades. Se liga. E aí eu quero saber qual é o ângulo. Vou até escrever de vermelho aqui, ó. Qual é o ângulo entre esses vetores? Quanto vale θ? Quanto vale θ? 13 ao quadrado é 169. 5 ao quadrado é 25. 13 ao quadrado, 12 ao quadrado, 144. Vamos lá, hein? 25. 12 ao quadrado, 144. 2 vezes 5 dá 10, vezes 12, 120. 120 cosseno θ. Só que aqui tem um detalhe, ó. Ô, pessoal, responde aí para mim. 25 mais 144 dá quanto? Quanto que é 25 mais 144? 169. Aí, quando eu passo esse 169 para o outro lado, ele cancela, né, com 169 que já está lá. E aí sobra o quê? Sobra zero. Aí fica assim, ó, zero é igual. Zero é igual a 120 cosseno θ. Zero igual a 120 cosseno θ. Passo 120 dividindo. Conclusão. O cosseno θ aqui precisa ser zero, né? Ele é igual a zero. Então, cosseno θ igual a zero. Certo? Aí eu te pergunto, qual é o ângulo θ para que o cosseno dê zero? Qual é o ângulo θ para que o cosseno dê zero? 90. Ah, professor, então 90 é a resposta? Exatamente. 90 é o ângulo entre esses vetores que ele deu aí, ó. 90 graus. Show de bola. Parabéns. Isso aí. Então quer dizer que esses dois vetores, eles estão dispostos perpendicularmente. E é claro, né, que isso teria que acontecer, porque um vale 5, o outro vale 12 e o resultado dá 13. Isso aqui é um triângulo pitagórico. É um triângulo que faz 90 graus entre si, né? Os catetos fazem 90 graus. Fechou? Então a resposta aqui, letra C. Vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma? Deixamos a parte de cinemática vetorial para a próxima aula. Por enquanto aqui, vetores ainda, né? A cinemática vetorial mistura vetores com a cinemática, tá? Professor, o que foi feito com o 120? Boa pergunta. O 120, veja só, ele estava multiplicando, certo? 120 estava multiplicando. Passou dividindo. 0 por 120 dá zero do mesmo jeito. 0 por 120 dá zero do mesmo jeito. Então, tipo assim, o 120, ele não sumiu. É porque 0 sobre 120 é zero. Entendeu? Mesmo? De boa? É isso. Deixa eu pegar mais uma questão aqui para a gente fazer. Pessoal, manda para mim aí. Quem já começou a fazer as questões de vetores? Quem já começou a fazer as questões de vetores? Não deu tempo, né? Vetores começa da 21 para frente. Beleza? Da 21 para frente, vetores. Pega aí para fazer.
Vetores têm sido assunto importante para a prova da Unirv, de forma direta ou indireta, tá? Cosseno de 270 também é zero. Como sei que é 90? Boa pergunta, Vitória. Não vai ser 270 porque não tem essa alternativa. Simples assim. De boa, mas poderia ser. Poderia ser 270 graus. É porque geralmente pega o menor ângulo entre os vetores, né? De fato, se você pegar o resto, né, para dar 360, seria 270, mas boa pergunta. De boa, é isso. Semana que vem eu vou falar de aceleração centrípeta, enfim. É o seguinte, gente, ó, eu vou fazer a 31 já para poder preparar vocês para a cinemática vetorial. Tudo bem? O que que acontece? A questão 31 é muito boa pra caramba, tá? O que que acontece? Você tem aqui a parte de cinemática sendo misturada, entre aspas, com vetores. Veja só. Considere que um móvel percorre a metade de uma pista circular de raio 10 metros em 10 segundos. Adotando-se raiz de 2 como sendo 1,4, isso aqui vai ser importante, ó, raiz de 2 igual a 1,4, e o π igual a 3, é correto afirmar. Se liga. O que que acontece? Você tem aqui uma trajetória que é metade de um círculo. Metade de um círculo. Essa trajetória, metade de um círculo, eu vou destacar de azul, beleza? A pessoa, ela sai daqui e chega aqui em 10 segundos. O raio dessa bagaça aí é 10, né? O raio é 10. Show. O raio aqui vale 10. 10 metros. Olha as perguntas. Se liga nas perguntas que eu vou te fazer agora. Qual é a distância, qual é o deslocamento dessa pessoa? Concorda que o deslocamento escalar, veja só, o deslocamento escalar, ele vai ser metade de uma circunferência? Professor, como que eu calculo? Ó, para quem se perdeu, questão 31, viu? Estamos aqui na questão 31. Pega na sua apostila, questão 31. Deixa eu escrever aqui, ó, questão 31. Qual é o deslocamento escalar? O deslocamento escalar está dado, né, pela trajetória. O deslocamento escalar vai ser metade de uma circunferência. E aí você precisa lembrar que uma circunferência é 2πr. 2πr sobre 2, metade, né? Corto 2, fica só πr. Então, o deslocamento escalar aqui é 2πr sobre 2. 2πr sobre 2, corto 2 com 2, fica só πr, né? O π vale 3 e o raio vale 10. Quantos metros essa pessoa andou? Me responde. Concorda que essa pessoa andou 30 metros? Essa pessoa, portanto, andou 30 metros. Show. É isso. Eu já quero que você anote aí o seguinte: o deslocamento escalar, o ΔS, ele está relacionado à trajetória. Trajetória. Enquanto que o deslocamento vetorial, ele é o vetor que liga o início ao fim. Anota no seu caderno aí. Deslocamento vetorial é o vetor que liga o início ao fim. Como assim início ao fim, professor? Veja só. Eu vou sair desse ponto e chegar do outro lado ali, ó. E esse é o vetor deslocamento. O vetor deslocamento é o vetor que liga o início ao fim. Esse conceito é muito importante. Por quê? Não importa a trajetória pode ter sido essa, pode ter sido essa aqui, ó, pode ter sido essa. É só você pegar o início e ligar ao final, tá? Anota aí, vetor deslocamento é o vetor que liga o início ao fim. É o vetor que liga o início ao fim. Ele sai desse ponto, aqui é o início, e chega aqui, ó, final. É o vetor que liga o início ao fim. Beleza? É o vetor que liga o início ao fim. Isso a gente vai chamar de vetor deslocamento. Vetor deslocamento.
vetor deslocamento. Vetor deslocamento. Também pode ser chamado de deslocamento escalar. Ô, Josiele, deslocamento escalar não, porque deslocamento escalar é o de cima. O deslocamento escalar, ele sim leva em consideração a trajetória. Deslocamento escalar é diferente de vetor deslocamento, certo? Então esse cara aqui, ó, o de azul, que é o deslocamento escalar. O deslocamento vetorial é o de baixo. Como é mesmo aquela propriedade que tem um ângulo de 120, dois catetos iguais? É isso mesmo, Giovana. Você tem dois vetores iguais com um ângulo de 120, a resultante continua sendo o valor de cada cateto, tá? Bárbara, de novo. O deslocamento escalar, ele leva em consideração a trajetória. O deslocamento vetorial é o vetor que liga o início ao fim. Então, de azul é o deslocamento escalar, de vermelho é o deslocamento vetorial, ou vetor deslocamento. De boa? Vetor deslocamento está representado de vermelho. O deslocamento vetorial está representado de azul aqui, ó. Desculpa, deslocamento escalar, troquei. Deslocamento escalar. Ele leva em consideração a trajetória. A grande diferença é essa. O escalar leva em consideração a trajetória. Você tem que ver o trajeto que ele fez. Já o deslocamento vetorial, ele está pouco se importando para o trajeto. Ele só pega o início e liga ao final. Certo? E aí, eu vou te fazer a seguinte pergunta. Nós vimos aqui que o deslocamento escalar deu 30 metros. Como que fizemos essa conta? Eu peguei metade da circunferência. Uma circunferência é 2πr sobre 2, corto 2 aqui, ó, sobra π vezes r. O π ele mandou considerar igual a 3, o raio é 10. Então dá 30. Esse é o deslocamento escalar. Só que o vetor deslocamento, qual é o módulo dele? Me fala aí. Qual vai ser o módulo desse cara aqui? Você consegue me responder? Qual que é o módulo? 20? Todos com a Josiele? 20? Pedro? Show. É 20. Por quê, professor? Veja só, o módulo é o tamanho do vetor. E perceba, esse vetor deslocamento, ele vai ter a mesma medida do diâmetro. Então, nesse caso aqui, ó, o módulo do vetor deslocamento vale 20. Por quê? Aqui é 10 e aqui é 10 também, né? Isso aqui é o diâmetro da circunferência. Então, o módulo do vetor deslocamento é 20 metros. Certo? De boa? Essa é a grande diferença entre deslocamento escalar, que está representado de azul, e deslocamento vetorial, que está representado de vermelho. Para a gente analisar essa questão aqui, ele fala aqui, né? Letra A. O espaço percorrido pelo móvel é de 60 metros. Verdadeiro ou falso? O móvel andou 60 metros ou andou 30? Ele andou 60 ou 30? Andou 60 ou 30? 30. Então, a letra A, falsa. Olha só uma possível questão da Unirv aí. Falso. Letra B. O deslocamento vetorial do móvel tem módulo igual a 10? Ô, gente, o módulo do vetor deslocamento é 10 ou 20? É 20, né? E não 10. Então, esse item aqui também é falso. Letra C. A velocidade vetorial média do móvel tem módulo igual a 2 metros por segundo. Aí você me pergunta, professor, eu não sei calcular a velocidade vetorial média. Sabe sim, criatura. A velocidade vetorial média é o vetor deslocamento pelo tempo. A velocidade escalar média é o deslocamento escalar pelo tempo, né? Um você pega o ΔS e o outro você pega o vetor deslocamento. Certo? É só um conceito, um é vetor, o outro não. Mas enfim, como o exercício ele pediu
o módulo da velocidade vetorial média, é só você pegar o módulo do vetor deslocamento e dividir pelo tempo. Vamos lá? Qual é o módulo do vetor deslocamento? Você já viu que vale 20. E o exercício falou que isso aqui levou 10 segundos para acontecer. Então, o ΔT vale 10. 20 sobre 10 dá quanto? 2 metros por segundo. De boa? 2 metros por segundo. Resposta, então, letra C, né? A velocidade vetorial média do móvel tem módulo igual a 2 metros por segundo. De boa, turma. Eu vou retomar esses conceitos na próxima aula. Eu sei que poucas pessoas fizeram as questões de cinemática vetorial, mas aí é mais tempo para você fazer, tá? Semana que vem a gente volta nisso aí e continua em lançamento de projetos, beleza? Tamo junto, até semana que vem. Boa semana. Abraço. Tchau, tchau.